Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. Antes de mais nada, eu vou convidar vocês a curtirem, comentarem, ativarem o sininho, também colocarem nos comentários convidados que vocês desejam que nós trouxemos aqui no nosso programa. Hoje estamos aqui com uma convidada maravilhosa, né, Charles? Sim, uma doutora que trará muitas novidades pra gente, trará muita informação, muita coisa que as pessoas de casa vão ter, assim, mais conhecimento, né, vamos dizer, né? Sim. Vão usufruir bastante dessa entrevista, porque é uma doutora que ela tem conhecimento técnico em algumas áreas que, assim, são fundamentais para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Que o pessoal tem muita dúvida, inclusive, ela vai conseguir que sanar essas dúvidas. A gente vai conhecer um pouquinho dela também, gabaritada para estar aqui, já fez milhares de coisas, não vou nem falar tudo não, vou falando durante o podcast, que são muitas coisas. Doutora Joana Salles, especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, um prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu. Muito obrigada, Natália, obrigada, Charles. Quero agradecer também ao Júnior e a toda a produção do programa Cafezinho Jurídico. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Ai, a oportunidade é nossa, né, de tê-la aqui, que eu sei que tira um tempinho, né, da sua agenda, eu sei que tem cliente, tem escritório, e para um pouquinho para vir aqui falar conosco, eu tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Sim. Doutora, vamos começar com o que a gente normalmente começa aqui no nosso Cafezinho Jurídico, é conhecendo um pouquinho do nosso convidado, né? Como que chegou a escolher a faculdade de Direito? Como escolheu advogar? Como que foi isso? Eu comecei a trabalhar bem novinha. Fui trabalhar no escritório onde meu pai é sócio, é um escritório de contabilidade. E eu estava ali fazendo o segundo grau, meu sonho era ser professora de história. O que eu queria para mim era ser professora de história. Meu pai dizia, não, eu tenho uma escola para você dar aula de história. Eu tô sócio de um escritório de contabilidade que está começando, mas que pode crescer, você tem que ficar ali comigo. Resultado, eu fiz o segundo grau técnico em contabilidade. Eu não me identifiquei com a contabilidade, falei para ele que tinha zero possibilidade, mas eu fui me identificando com áreas como administração, economia, fui me identificando cada vez mais como uma pessoa de humanas. Terminei e falei para ele, vou fazer agora a faculdade de História, já fiz seu curso técnico, agora eu vou fazer a faculdade de História. Não vai, você vai fazer Direito, porque combina com você, porque eu tenho esse escritório, isso aqui pode te ajudar, pode abrir portas. Eu falei, tá bom, vou fazer até o terceiro período. E se tudo der certo, eu vou prosseguir. Se eu não gostar, eu vou parar e eu vou fazer História. Aí eu não parei mais de fazer Direito. Gostou, adorou! Né? Eu trabalhava lá no escritório, né? A PhD Contabilidade, que existe até hoje, do meu pai e do Davi. Eu trabalhava na área do DP e na área fiscal. Eu tenho pavor de matemática. Passei a lidar melhor com a matemática, fiquei muito boa em cálculo trabalhista e fui me apaixonando pelo direito do trabalho. Quando eu comecei ali depois do terceiro, quarto período na faculdade, eu já sabia que eu ia ser advogada trabalhista. Aí o direito previdenciário foi surgir um pouco depois, mas ali na faculdade eu já sabia que eu ia ser advogada trabalhista, que era aquilo ali que eu queria. Querendo ou não, são áreas assim que são se comunicam. E assim, e direito previdenciário acaba sendo muito legal também, né? Porque assim, a gente lida com muitas pessoas, com muitos idosos, né? A gente lida com muito idoso. E como que esse seu contato com esse tipo de cliente, com esse cliente que sai um pouco desesperado, que a gente sabe que direito do trabalho, a gente lida com um cliente desesperado, que é o que sai do emprego, ele não tem dinheiro às vezes é uma empresa que não tinha nem carteira assinada. Ou seja, como que lida com esse tipo de cliente? Muitas vezes não conseguiu nem acessar as parcelas de seguro-desemprego, FGTS, Sim. né? Desde que eu comecei na advocacia, eu sempre acreditei que o atendimento do advogado precisa ser humano. A gente tem que ser técnico, a gente tem que saber e ter conhecimento profundo do que a gente vai fazer para não causar prejuízo ao cliente, para levar ele um bom direito. Mas eu sempre acreditei num atendimento personalizado e humanizado para cada pessoa. Então, eu acredito que a gente tem que perceber o cliente. Se chega um cliente com quem eu posso usar uma linguagem mais requintada, eu vou usar essa linguagem, mas se é um cliente humilde, eu não vou falar com ele de maneira que ele não entenda, que ele não possa acessar. Se é um cliente que está totalmente sensibilizado porque teve um benefício por incapacidade temporária negado e está naquele limbo previdenciário porque ele não pode voltar para a empresa, não acessa o benefício, eu preciso ter carinho com esse cliente, saber como conversar, dar uma palavra de esperança. Às vezes está tudo contra, e eu tô vendo que tá. Mas uma palavra de esperança, de ânimo, de mostrar para ele que a gente vai tentar encontrar o melhor caminho. Então, atender com muita humanidade e sempre usar uma linguagem acessível para o público que a gente está naquele momento ali atendendo, naquele momento ali conversando.
Sim, inclusive, advogado, a gente fala que a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, né? Sim. Que você tem que entender, ter aquela empatia realmente, de saber o que o seu cliente está precisando, e isso importa muito, né? É que a gente fala também da importância de vocês procurar uma pessoa especializada, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo e também saiba atender, né? Que eu acho que é a junção, é a empatia. Empatia. Tem que ter um pouquinho dos dois, né? Doutora Giovana, a gente também fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como profissional de vida, né? Que a gente mistura um pouquinho aqui no Cafézinho Jurídico as duas coisas. E eu vi que a doutora também foi professora no Senac. Fui. Como que foi essa experiência lá? Eu sempre eu disse, queria ser professora de história, né? E aí um dia surgiu a oportunidade que um amigo falou que o Senac estava precisando de um professor que fosse bom na área de direito do trabalho. Aí eu olhei assim, falei, pode ser uma, né? Experiência, né? Para eu me realizar. Eu sempre quis dar aula, e aí eu levei um currículo, eles me chamaram. E eu comecei, né? Comecei aqui no Senac de Campo Grande. Daqui eu fui para Itaguaí, passei por Madureira. Foi uma experiência, assim, ali eu me reinventei, né? A sala de aula, eu encarava ali 20, 30, às vezes 40 alunos do curso de contabilidade, do curso de administração, galera de gestão. Cheguei a dar aula para o pessoal também de gastronomia, de legislação para restaurante. A gente ensinava o aluno a legalizar uma empresa até ele abrir um restaurante. E, assim, foi um período muito enriquecedor para mim, como pessoa, como advogada também. Também para passar por esse processo de aprender a afinar a minha linguagem para acessar todos os públicos, né? E houve o Senac foi muito enriquecedor para mim nesse sentido. Inclusive, isso deve ter te ajudado a ser comunicadora, né? É. Deve ter te ajudado. Porque, assim, também já teve um programa na Rádio Bandeirantes. Eu fiquei na Rádio Bandeirantes 1 ano e pouco, aos sábados, era no programa Sábado é Show, na Band FM, e era um programa, assim, parecido. Era uma proposta diferente, mas também era um programa que a cada sábado eles entrevistavam advogados para tirar as dúvidas da população. Sim. Era um programa que se prestava uma finalidade ali... Social, né? Isso, E aí eles escolhiam um tema, doutora Joana, esse final de semana será esse tema. E eu chegava lá e aí respondia algumas dúvidas, tirava dúvidas dos ouvintes, durava coisa de 15, 20 minutos, e a gente ficou fazendo esse programa aí por mais de um ano. Antes disso, eu vim da Rádio Onda FM. Não posso deixar até de mandar um abraço para o Jota Neto. Espero que ele assista. Se eu entrei na rádio, foi o Jota que teve a ideia e foi o Jota que abriu as portas. Ele esteve lá no escritório e falou que queria um advogado para fazer esse mesmo trabalho social na rádio, de responder as dúvidas dos ouvintes. Aí, lá no Jota, lá na Onda FM, os ouvintes ligavam e faziam as perguntas ao vivo, durante o programa do Jota Neto. Então, eu ficava ali sentadinha, ele promovia um debate político, dava as notícias da cidade, algumas notícias do Rio também. Aí um ouvinte ligava, aí eu entrava respondendo. Muito legal. Muito bacana. Era uma pressão, né? Qualquer pergunta, não era só direito previdenciário. Pressão. Trabalho. Tinha que saber um pouquinho de cada coisa, que é tudo. difícil, né? Porque é muito área. O direito é robusto. E quanto mais tempo passa, mais novos ramos vão surgindo, né? Muitas vezes a gente não consegue nem dar, às vezes, uma resposta assim, 100% técnica, porque às vezes foge da nossa alçada, né? A gente tem uma noção jurídica, às vezes, com determinada área, né? Mas às vezes aquele conhecimento técnico aprofundado, geralmente a gente vai ter realmente nas nossas áreas, né? Que a gente tem mais conforto, tem mais prática, né? Nem prática, não é... Dia a dia, né? Tá no dia a dia. Você tem mais confiança em falar sobre o assunto, né? Sobre, do que, igual, um especialista em direito do trabalho vai falar sobre direito do trabalho muito melhor do que você perguntar sobre direito criminal. Tributário. Aí você fala assim, meu Deus. E era ao vivo. Mas não surgiam perguntas de direito criminal e tributário, que são coisas que eu realmente não respondo. Criminal e tributário não dá pra mim. As perguntas que surgiam eram muito sobre pensão alimentícia, divórcio, direito do trabalho, consumidor. Muito, né? Consumidor deve ser muito. Não fugia muito do meu dia a dia, não. Mas eu falo pra vocês, eu chegava ali, eram 2 vezes por semana, sempre com frio na barriga. Meu Deus, o que vai surgir? Isso quando eu não acabava participando também do debate político, que eles promoviam ali. Ai, meu Deus, era adrenalina. Né? Ali também foi, né, uma prova dos 9. Ou vai ou racha. Sim, a gente fala de forjou no fogo, sim, né? Isso aí. Mas tem um lado bom, né? Que querendo ou não, isso vai te fazendo até mesmo saber driblar as situações, né? Isso pra gente, o desafio acaba sendo muito bom. Inclusive, falando sobre esses públicos diferentes, né? Também já deu algumas palestras, dá ainda palestras? Sim, ainda dou palestras. Então. Hoje com menos frequência, mas ainda dou. Quando eu tava no Senac, dava mais. Mas ainda dou palestras. Você deu em alguns lugares, né? Eu já dei na faculdade, lá em Itaguaí. Agora ela trocou de nome, então... Mas na época era Unibrasil.
Lá eu dei mais de uma vez. Já dei palestra para grupos de pequenos empresários da área da beleza lá em Itaguaí também mais de uma vez. Já participei do Empodera Leste, que é um congresso para... Leste são essas moças que trabalham com cílios. Sim. E aí, a minha palestra foi no sentido de... MEI, vínculo de emprego... Como que você começa? Como que você organiza essa empresa? Por causa do conhecimento e da bagagem contábil que eu trago. Então, a gente consegue fazer esse link. Em que momento virar MEI? Em que momento deixar de ser MEI? Entendeu? Se você coloca uma pessoa para trabalhar dentro do seu salão, olha, tem a lei do salão parceiro, faz esse contrato que te evita um vínculo de emprego com essa pessoa. Trata assim, trata assado, para isso não ser confundido com um vínculo de emprego. Então, essa eram as minhas palestras para os pequenos empresários e para o pessoal da área da beleza. E na Unibrasil, era para o pessoal de curso de administração e de contabilidade, valia horas para eles, essas horas extras vida, que a gente tem que fazer. Que a gente está se formando, tem que fazer. Aí eu dava palestras na área de direito do trabalho, para eles, também falava um pouco do MEI. E como que faz para conseguir adaptar a sua linguagem para todo mundo? Quer ou não, na rádio, aí numa universidade, com o seu cliente, com o juiz, como que a cabeça fica dividida? Eu não gosto de falar difícil. Eu gosto de falar fácil e acessível. Então, acho que isso me ajuda com as palestras. Sim, acaba... Se eu posso usar um termo técnico, eu sempre prefiro não usar. Sempre prefiro usar uma linguagem o mais simples possível. E nas audiências eu adapto essa linguagem para uma linguagem técnica e respeitosa, mas também não gosto de juridiquês. Sim, até o próprio Barroso, né? Recentemente ele falou isso, né? Ele falou assim, poxa, olha como é que chega aqui essas... Aí começa a utilizar as palavras que foram feitas as petições, os recursos, ele olhando, olha isso. Gente, por que esse juridiquês? Vamos falar mais simples. Dentro do mundo jurídico, você não vai fugir dos termos técnicos. Sim, tem algumas palavras que você precisa usar porque você quer dizer alguma coisa. Mas se você saiu dali, se você está falando para o empresário não quer saber se sabe falar latim. Não quer nem saber. Entende? Ele quer saber o seguinte, qual é o meu risco? Me ensina o que eu tenho que fazer para não correr risco, para correr menos risco, ou para correr um risco calculado. Sim. É isso. Inclusive, uma pergunta agora sobre exatamente isso, sobre a questão de palestra para empresários. O que você considera assim, mais importante na área do trabalho, direito do trabalho, importante um empresário saber? Ele sabia a diferença do que é um prestador autônomo do que para que é um empregado dele, né? Ele não confundia isso e ele não saía enfiando os pés pelas mãos. Eu achei que podia, eu achei que seria. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Inclusive, você pode até falar pra gente a diferença? Você pode falar pra gente e pro pessoal de casa a diferença? A principal diferença, a mais marcante, sem dúvidas, é a subordinação. Se você dá ordens a essa pessoa e se a pessoa te presta o serviço ali, dependendo de você, do maquinário que você oferece e sob as suas ordens de horário, de uniforme e da maneira, às vezes não tem horário, às vezes não tem uniforme, mas a maneira como o serviço é executado, você está ali o tempo todo exercendo uma fiscalização e um poder de mando, você é um empregador. Você pode transformar isso num outro contrato, qualquer, com o nome que você queira dar, mas você não vai fugir do artigo 9º da CLT e de uma possibilidade do juiz entender que aquilo foi uma fraude. Entendi. Você consegue ver, enxergar desses empresários, não só de onde você faz palestra, mas às vezes até de algum que você tenha cliente, um empresário que você atua para a empresa, uma resistência nessa formalização trabalhista ainda em 2025? Você consegue perceber? Resistência não. Às vezes as pessoas querem reduzir os custos, né? E aí é aquilo, você vai correr esse risco? Ok. Faça provisionamento de caixa. Esteja preparado, já que no futuro você pode ser surpreendido com isso aqui. Né? O empresário vai sempre correr risco. O que ele precisa é estar ciente do tamanho do risco que ele está correndo e estar preparado para ali na frente, de repente, arcar com as consequências daquilo que ele optou. Porque aí ele pode colocar na ponta do lápis e saber se vale a pena ou não. Vou correr esse risco porque vale a pena? Vou correr não vou correr porque eu vou ter um prejuízo. Sim. E muitos empresários, você vê que muitas das vezes eles não têm essa percepção de contratar, às vezes, uma equipe jurídica, um advogado que seja, para orientá-lo para que ele não venha sofrer essas sanções. Muitas das vezes, às vezes, por falta de conhecimento. E sai mais caro no final. E sai muito mais caro. Às vezes, falta realmente de conhecimento. Às vezes, não é nem por maldade, vamos botar assim a palavra. Maldade, não é por maldade, é realmente por não conhecer. Pô, não sabia que não podia fazer isso. Não sabia que isso ia me causar um problema tão grave.
Ou seja, por conta desse problema, tem um prejuízo absurdo, que muitas das vezes pode fazer até a empresa ficar mal das pernas. Uma Sim. empresa, às vezes, estava bem, a empresa está crescendo, é uma empresa pequena, mas está crescendo, você vê já um futuro promissor, mas, de repente, toma uma pancada de 100, 80 mil, que a gente sabe que as ações trabalhistas têm ações bem pesadas, vultuosas, ou seja, às vezes o cara não tem esse encaixe, às vezes, para pagar, tirar e vai faltar. Então, assim, você consegue perceber essa resistência dos empresários com relação a contratar uma assessoria jurídica? Não só dos empresários, mas da população em geral. As pessoas tendem a procurar o advogado depois que o problema... Ninguém procura tomar café. Só assim, então, teve um problema? Aí fala o problema. Ninguém chama a gente pra tomar café. Eu sempre costumo dizer que a palavra que sempre precede o problema, né? Então, quando a pessoa fala, liga pra você, manda mensagem, então. É porque aí é grave mesmo. Começou grave. Começou com então eu tô precisando muito falar com você. Essa palavra, ela anda com o problema, ela anda com o problema junto. Uma consulta jurídica evita muitos problemas. Você ter conhecimento, ter noção dos seus direitos, das suas obrigações, te ajuda na tomada de decisões, né? E às vezes você toma uma decisão errada, às vezes você decide contratar alguém num contratinho de autônomo, feito ali que você achou no Google, e você poderia, de repente, enquadrar essa pessoa como um contrato intermitente e evitar um monte de reclamação trabalhista depois, um monte de dinheiro jogado fora. Às vezes você pode enquadrar alguém como autônomo, porque está realmente nessa possibilidade, mas aí você deixa de informar no e-social que você tinha aquele autônomo, de recolher um INSS, de recolher um imposto de renda. Essa pessoa te põe na justiça depois, o juiz do trabalho, ele quer proteger. Ele olha aquela relação ali, pagou mal, pagou errado, é empregado sim. Aí você sabe, você sai no prejuízo por causa de decisão mal tomada, por causa de uma assessoria ruim. Então, uma consulta jurídica evita muitos problemas. Sim, uma coisa que você tocou é interessante, que é a questão do contrato do Google. Nossa, esse erro acho que é um dos mais cometidos. Que muita gente não quer correr atrás de advogado e fala, não vou pagar não. Aí prefere ir lá depois pagar, muito mais, do que agora pagar um valor de uma assessoria que vai sair muito mais em conta do que ter que pagar um valor de um processo. Mas aí fala assim, no Google tem. Aí vai lá e acessa e tem lá o contrato bonitinho. Mas será que aquele contrato realmente é para sua demanda? Realmente um contrato que seria o ideal para você, para sua relação ali de vínculo com aquela pessoa? Não é, muitas das vezes não é. Um contrato genérico, faltando cláusulas, ou às vezes com cláusulas desnecessárias, te prendendo a uma pessoa, que depois vai ser difícil de se desvincular. Ou seja, a pessoa acredita que tem esse contrato ali... Eu acho sem toda a cobertura. A inteligência artificial é ótima, o Google é ótimo, né? Mas a gente hoje enfrenta esse problema do documento pré-pronto, que não traz a cobertura necessária, e também o problema da pessoa ir lá e fazer uma pergunta, ter uma resposta imediata ali da inteligência artificial ou do Google, né? Que é uma inteligência artificial também, e vir para o escritório ou trazer uma demanda para RH. Eu presto assessoria para algumas empresas e a gente tem problemas do funcionário que vê um direito que ele não tem, e ele fica batendo o pé, entendeu? Não, e é bem Google, complicado. Eu pesquisei, tá lá. O cliente vem, às vezes, com a pergunta para você e ele acha que ele já tem a resposta. Quando a resposta não foi exatamente aquela que ele encontrou na rede social ou sei lá onde foi que ele viu, você tem que ficar se justificando e embasar a sua resposta até realmente você convencer aquela pessoa, entender, né, que não é aquilo. É que ela já procura o advogado, esse tipo de pessoa, com um pensamento ali concreto, né? Porque assim, o Google ele ajuda muito, né? A internet veio para ajudar muito, inclusive nós advogados com audiência online e tudo mais, pesquisas também que a gente consegue fazer de jurisprudência muito mais fácil, pesquisa em livros, só que aí pro cliente é muito ruim. Verdade. Porque ele ainda vem assim, bombardeando a gente como se, não, porque eu vi, é meu direito, porque é causa ganha, né, doutor? A gente passa muito por isso. É causa ganha. Aí eu fico até pensando, às vezes a gente fala, poxa, meu sonho era ser causa ganha. Porque, poxa, eu só ia pegar esse tipo de ação. Verdade. Só ia pegar esse tipo de ação, só ia colocar em um tipo de juizado, de vara, mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que, eu sempre falo que a gente tem 50% de chance. Então, você entra com 50, né, entra com 80, você entra com 50. Porque você não sabe, depende realmente a gente só tá pedindo, né? Advogado é pedinte, né? Sim. A gente só vai lá, pede e só Deus sabe se vai dar certo ou acredita não. que seja da mesma forma, né? Entra com 50% de chance ali, nada é garantido. Logicamente, a gente entende ali o direito do cliente, olha e fala, não, realmente tem direito, né? Ok. Mas pode ser que no decorrer do processo você vai percebendo, né? Parece que a tendência aqui é que, né, vai dar ok, eu acho que vai ser procedente, eu acho que vai dar bom esse negócio. Aí, ou seja,
ao nosso entendimento, né, as chances aumentaram, já não está mais em 50%. Mas é algo, às vezes, que não vale nem a pena passar para o cliente, criar uma esperança, né? Falar assim, não, tá, poxa, pelo caminhamento do processo, acho que, poxa, vai dar ok. Porque, às vezes, passa isso, vem uma decisão completamente oposta daquilo que a gente aguardava. Sim. É assim, é uma E loucura. quando a gente acha que vai ser E ruim, quando a gente é uma acha que vai decisão ser boa. ruim, às vezes, vem uma decisão que você fala, o quê? Não acredito. Nós somos o primeiro juiz da causa. Que a gente Isso. recebe o cliente, a gente olha e vê se aquilo dali vale a pena ou não. Analisa, né? Fazer uma triagem, né? Exatamente. Mas eu sempre digo pro cliente, não sou eu que vou julgar. Se fosse eu que fosse julgar, Tava ganho. tá tudo Tava certo. Você podia agora ficar Mas feliz. tem uma terceira pessoa que vai vir com o entendimento dela, com a bagagem dela, e eu não posso te garantir nada. A gente não pode prometer Não pode, resultado. não pode. Não pode, não pode. E isso realmente é uma coisa que a gente aprende na faculdade de Direito, né? Eu acho que no primeiro período já não prometa nada para o cliente. Falo, gente, isso é uma verdade, Desde né? sempre. É uma verdade, porque as pessoas chegam querendo essa promessa. Acho que Querem. até mesmo naquela esperança, né? Às vezes, direito de trabalho acho que é pior ainda do que consumidor, do que outras áreas, porque a pessoa acabou de sair do emprego, normalmente é isso, ou acabou de sair do emprego ou tá querendo sair, né? A pessoa tá desesperada, Tá é o fragilizada. ganha-pão dela. Então, assim, ela tá muito nervosa, ela tá esperançosa, que ela viu na internet, algum amigo falou que aquilo ali dava rescisão indireta, aquilo ali dava assédio, um dano moral. Então, tudo é muito delicado, né, na advocacia, né? Sim. Inclusive, falando um pouquinho sobre a área do direito, né? Agora eu vou falar um pouquinho até na faculdade. Como doutora da palestras e tudo mais, né? Já foi comunicadora, né? Já fez alguns programas em rádio e tudo mais. O que você tenta levar nesses programas que você acha que na faculdade de Direito deveria ter explicado um pouco mais para nós, né? Da área do direito que não teve? O que você tenta acrescentar? Eu acho que na faculdade deveria ter um módulo de direito previdenciário. Não sei se já tem, ainda não, né, Eu gente? acho que tem algumas que tem, mas eletiva. Eu Acho que nem acho obrigatório que ainda. deveria ser obrigatório, porque é uma área que vem crescendo, né, e que vai crescer cada vez mais, agora a aposentadoria programada, a gente ainda vai trabalhar muito tempo com muita gente filiada antes da reforma, Uhum. né, mas depois vai começar a crescer o público filiado depois da reforma, que vai acessar a aposentadoria programada, vai precisar de planejamento previdenciário, e a moçada não está enxergando muito isso, não. Eu acho que faz falta um módulo de direito previdenciário na faculdade. Eu só fui estudar direito previdenciário na pós, mas eu já trazia uma base do DP, do RH, eu já havia visto muitos funcionários se aposentarem, eu já sabia os requisitos que eles precisavam preencher, eu já havia atendido esposas que tinham perdido o marido, entregar a documentação para ela ir até o INSS dar entrada na pensão por morte do marido. Já tinha atendido muitas cooperativas também nessa área do DP, então tinha muito conhecimento prático, isso me ajudou muito na faculdade. Eu acho que falta, sim, um módulo de direito previdenciário e até mesmo um pouquinho mais ali de aprofundar os conhecimentos na área de RH. O advogado tem que saber o que é um E-Social, precisa saber o que é um AGFIP, que ele faz um acordo trabalhista que tem consequência daquilo depois, previdenciários, recolher o INSS, como que recolhe, como que faz. Tem problemas, às vezes, que acontecem, que a pessoa não consegue acessar um seguro-desemprego, não consegue acessar um FGTS, é um problema no nome errado, que precisa fazer uma retificação no E-Social ou preencher uma RDT, e o advogado não sabe porque não foi passada nenhuma noção de DP, de RH para ele na época da faculdade. Então, acho que isso faz falta. Não, isso eu concordo 100%. Eu também. Nós não tivemos, aí na época a gente foi estudar para um concurso que precisava, né? Sim. De previdenciário e umas outras matérias também que a gente não tinha tido, nem eletiva na faculdade. Na nossa também nem eletiva teve. Nem eletiva. Mas hoje em dia a gente já ficou sabendo que está tendo eletiva em algumas faculdades. Que bom que pelo menos está tendo. Deveria ser obrigatório, né? Óbvio, uma matéria obrigatória. Mas ainda é menos pior do que a gente que não teve, né? E as pessoas, né? A gente, querendo ou não, vendo essa situação, você vê que tem uma gama muito grande, né? Sim. A gente estava até falando outro dia com um advogado, ele falou, caramba, tem muito advogado previdenciarista, mas assim, não tem muita bagagem. Mas talvez por causa disso. Que começa só a trabalhar, às vezes não tem uma pós, não tem um estudo concreto ali, e às vezes se aventura um pouco, né? Que às vezes pode acontecer da pessoa fazer isso, mas também por causa da faculdade, que a gente não teve. Então, assim, eu concordo 100% que deveria também ter direito previdenciário, essas matérias também, né? Puxado um pouco para contabilidade. Acho que poderia ser até uma coisa, curso de extensão, né? Para a pessoa conhecer um pouquinho ali das obrigações acessórias que a empresa tem que cumprir, das implicações que isso, o que é uma RAIS, o que é um CAGED, o que é o E-Social, como é que funcionava a GFIP, que agora está saindo, mas até o tempo que ela esteve, ela está lá ainda. A gente tem que saber o que tem que saber. Ela tem que saber. Né? E aí eu acho que isso faz falta para os colegas. Eu vejo alguns colegas batendo cabeça por falta desse
conhecimento, que eu só tive pela vivência que eu tive dentro de escritório de contabilidade, pelo curso de contabilidade que eu fiz, pelos diversos cursos na Coad, entendeu? Para me especializar na área contábil, mas que me ajuda demais na área jurídica. Não, isso que eu falo, querendo ou não, tem uma bagagem maravilhosa, né? Para essas duas, para trabalho e para previdenciário, né? O RH e a contabilidade ajudam demais, né? E são áreas que você, querendo ou não, teve uma vivência muito grande. Você já fala já pro cliente, ó, você tem que ir lá, eles têm que te dar esse documento, tal. Sim. Você que a gente não aprende na faculdade de Direito, inclusive em muitos cursos também, não. Porque assim, na verdade, você vai a um lugar pra pessoa te falar isso. Sim. Mas às vezes o próprio advogado não vai falar. Sim, ou seja, já é bom que já dá o caminho das pedras, né? Pro cliente. O cliente já sai já tranquilo. Assim, às vezes até pro contador. Que você consegue ligar pro contador do teu cliente e falar, ou pro contador do teu ex-adverso e falar, olha, esse problema aqui que tá acontecendo, que pode virar uma indenização substitutiva no seguro-desemprego, é porque aconteceu isso aqui, ó. Aí no teu DPV, dá uma conferida lá. Vê se você não consegue retificar isso aí. Vai resolver esse problema. E, ó, show. Tudo certo. Até porque a nossa intenção é realmente resolver o problema. Resolver. Não é, eu sempre falo isso, a advocacia também não é só a questão do ganhar dinheiro, né? Porque a nossa profissão tem que ganhar dinheiro, óbvio. Sim. Mas assim, é resolver o problema. Sim. Então, se você resolver o problema, a gente já fica muito feliz, né? De conseguir ajudar aquele cliente. Inclusive, agora tirando uma dúvida do pessoal, né? Principalmente sobre a aposentadoria e tudo mais, que é uma área que as pessoas têm muita dúvida. Idoso ou não, né? Inclusive, eu vou começar a falar sobre a questão da aposentadoria por invalidez, né? Os requisitos que as pessoas têm essa dúvida, né? Coloca lá no Google, mas às vezes o Google não vem exatamente o que precisa. Como pedir, né? E como seria analisado esses requisitos? Se você é afiliado da Previdência Social antes da reforma, que foi ali em novembro de 2019, então você vai ter duas grandes possibilidades de se aposentar, que são a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, para quem contribuiu por pouco tempo, você precisava de 15 anos para acessar a aposentadoria por idade, e a mulher 60 anos, o homem 65 anos. Vem a reforma, vem uma regra de transição para ela. E agora, se você ainda não é aposentado, ou se já não tinha cumprido os requisitos ali em 2019, a partir de agora, se você é mulher, você precisa ter 62 anos e 15 anos de contribuição, e o homem 65 anos e 15 anos de contribuição, tá? A outra forma de se aposentar antes da reforma era a aposentadoria por tempo de contribuição. Precisava de no mínimo 35 anos de contribuição, não existia idade mínima. Essa aposentadoria com a reforma, ela deixa de existir, né? Agora é a aposentadoria programada, onde a mulher precisa ter no mínimo 62 e o homem 65 e no mínimo 20 anos de contribuição. Com 20 anos de contribuição, você só vai se aposentar com 60% do seu salário de contribuição, que é a média contributiva da tua vida toda. A cada 20 anos, a cada ano a mais de 20 anos, vai aumentando ali um percentualzinho, até que você, com 40 anos de contribuição, vai chegar próximo dos 100%, porque nunca bate os 100%, né? Enfim, por conta de coisas inerentes ali ao cálculo, correção monetária e tudo, sempre tem uma perda, né? O que mais se perguntou? Sobre a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez... Não tem como você pedir uma aposentadoria por invalidez. Isso é uma dúvida muito comum. As pessoas chegam muito no escritório, quero me aposentar porque eu tô doente. Você não pede aposentadoria por invalidez, você pede o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Antes da reforma era auxílio-doença. E aí você passa pela perícia médica do INSS, às vezes não na primeira, nem na segunda, em algum momento eles constatam que, às vezes na primeira, se for um caso muito grave, mas em algum momento se constata que você não vai ter condições mais de trabalhar. Mas não é de exercer aquela função que você exercia antes. Não vai ter mais mesmo condições de trabalhar. Lugar nenhum, função nenhuma. Função nenhuma. E aí eles te concedem, transformam o benefício, eles te concedem a aposentadoria por invalidez. Muitas vezes o INSS vai dando ali o benefício por incapacidade temporária, nunca aposenta a pessoa por invalidez. Hoje eu recomendo que deixe assim, porque a aposentadoria por invalidez costuma ter um valor mais baixo do que o auxílio por incapacidade temporária. Então, acaba sendo mais vantajoso para o cliente. Né? E na aposentadoria por invalidez, você ainda passa um bom tempo passando por perícias. Depois de um tempo é que o INSS vai lá e te concede a aposentadoria por invalidez definitiva. Quando atinge, acho que a idade, né? Até a idade em diante, aí já não faz mais. Isso. Fala um pouquinho também sobre o BPC, que é uma coisa que muita gente sabe que existe, mas não sabe nem o que é. O que é isso, BPC Loas? Explicar para as pessoas de casa o que é o BPC Loas, né? E quem consegue solicitar.
falar de BPC, a gente tem que começar falando que não é uma aposentadoria, porque todo mundo acha que é uma aposentadoria e chega lá no escritório falando que meu vizinho se aposentou e nunca contribuiu. Não tem almoço grátis. Isso, Não né? é A gente tá isso. contribuindo até quase 80, não aposenta. Então, assim, Não tem almoço grátis, não. A Previdência, ela tem esse caráter de assistência, mas também tem um caráter contributivo. Então, o LOAS é um benefício assistencial. Ele não é um direito adquirido. Pode vir uma lei e reduzir o valor do benefício, como quase aconteceu na reforma da Previdência. A proposta inicial era reduzir o benefício para meio salário mínimo. Pode acabar também esse benefício. É uma assistência que hoje a Previdência Social presta para quem? Para o idoso maior de 65 anos, seja homem ou seja mulher. Então, não tem essa questão dos 62 anos, como tem na aposentadoria. E para as pessoas portadoras de alguma deficiência física. Hoje é considerada deficiência física aquela moléstia que já te acompanha há mais de 2 anos e que coloca você em desigualdade em comparação com as outras pessoas na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Esse é o requisito da idade e o requisito da deficiência física. Mas, além desse, a pessoa também precisa atender ao requisito da faixa de renda, né? A lei diz que a renda familiar per capita, ou seja, por cabeça, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. A jurisprudência, a justiça amplia um pouco isso mais para aqueles casos onde a família tem uma renda maior que esse valor, porém as necessidades daquele deficiente físico ou daquele idoso são tão grandes, são tantos gastos, você comprova esses gastos, que aí você consegue o BPC para uma família, de repente, que tem uma renda um pouco maior, mas que comprova que está passando por uma situação de necessidade devido ao quadro daquele idoso ou daquele deficiente físico. Os custos, né? Sim. Serem bem maiores. Isso. É igual, inclusive, uma pessoa que ela tem, por exemplo, 3 filhos autistas, né? Que agora também temos o benefício para autista. Uhum. E aí, como que ficaria esse caso? Da pessoa que já tem 3 crianças, ela trabalha, na verdade, a mãe não trabalha, né? Até um caso prático. A mãe não trabalha, o pai trabalha, recebe um salário mínimo, mas ela tem 3 filhos autistas. Então, assim, a renda per capita deles supera. Mas acontece que o benefício, o BPC, ele não conta no cálculo para outra pessoa da família receber o BPC. Então, se você tem pai e mãe desempregado e tem um irmão recebendo BPC, os outros 2 vão poder receber também. Porque aquela renda ali não conta. Entendi. Ainda mais no caso de uma criança autista, que realmente precisa de muito tratamento e tudo mais. Agora, uma coisa, assim, uma dúvida, né? Que, inclusive, eu acho que as pessoas de casa não têm a noção de como que é importante procurar um advogado nesse caso. Quais são os erros mais comuns que você vê no seu escritório de pessoas que pediram benefício sozinhas e depois você tem que consertar, enfim, na Justiça Federal, tentar revisar isso que foi negado lá atrás? Qual a importância de pedir uma assessoria jurídica para um advogado nesses casos? Até mesmo na via administrativa, né? Muitas na vezes via administrativa mesmo. que às vezes não consegue fazer um pedido decente, vamos dizer assim, bem elaborado. O erro mais comum. Isso eles pedem sozinhos. Não juntar os documentos corretos e pedir o benefício errado. Não fazer um pedido decente mesmo. Pedir o benefício errado mesmo. O cliente quer um BPC, aí ele vai lá e pede uma aposentadoria. O cliente, um erro, gente, que acontece demais, assim. Às vezes a pessoa que recebe vou dar um exemplo, pensão por morte. Aí fica recebendo a criança, faleceu o pai, a criança fica ali com a mãe, recebendo a pensão por morte do pai, só que aí falece a mãe. O benefício estava vinculado ao CPF da mãe. Aí vem alguém da família, né, e assume ali os cuidados com aquela criança e se torna ali o tutor daquela criança, ganha ali esse direito judicialmente, né, se torna o responsável legal pela criança. Sim. Essa pessoa vai ao INSS, o que ela faz? Ela pede um benefício de pensão por morte em nome da mãe. Ela pede outro benefício, a mãe nem vínculo com a Previdência Social tinha. Ou então ela pede outro benefício de pensão por morte no nome do pai, mas usando a senha Gov, sei lá, dele próprio. Não a senha Gov criada para a criança, o benefício da criança. Quando o correto já está lá com a documentação, já providenciou lá nos órfãos e sucessões, na vara de órfãos e sucessões, a curatela da criança, já tem a documentação que comprova que você representa essa criança, faz a senha Gov da criança e pede a reativação do benefício e o INSS paga os atrasados. Desde a data do óbito da mãe. Eles só precisam de um novo CPF para vincular um responsável, que você não pode pagar uma criança. Não sabem também, vai pagar que conta? Tá com fulano, mas você tem a conta de fulano para poder mandar? É uma coisa simples, né? Mas que gera muita dúvida. Muita dúvida. Eu já peguei esse erro no escritório várias vezes.
Isso daí é complicado, né? É os casos, né, do dia a dia, né? A gente não tem essa noção que as pessoas se deparam, às vezes, com coisas que, pra gente, é muitas das vezes simples, mas que, pra quem não tem conhecimento, se depara com um problemão e, às vezes, tá indo pro INSS, às vezes, de forma errada, com a pessoa errada, pedindo ajuda de forma errada, ou seja, perdendo Tá tudo tempo, tudo errado, e não vai resolver. E aí, quando Eu procura presto- advogado, a gente sempre fala que eu acho que é pior você consertar do que você fazer de tudo de início, né? É. Porque querendo ou não, quando a gente faz tudo certinho, É. né? A gente sabe que Tem tem mais chance. tem mais Às chance. vezes as pessoas colocam os documentos todos de cabeça para baixo, ilegível. Gente, o servidor que tá do outro lado. Ele não quer ter Imagina, trabalho. ele não quer. Você acha que ele vai ficar se esforçando para te conceder um benefício? Claro que Ele vai não, pegar, negou. vai dar zoom no documento, deixa eu ver, aqui, opa, deixa eu olhar, acho que é 3, ou seja, ele não vai. Você tem que bater uma foto, um print, olhar e falar assim, tá perfeito. Tá perfeito. Eu leio perfeito, você lê perfeito? Eu leio. Então, é assim que manda o Eu documento. ainda faço uma petição explicando qual o benefício que é, mesmo tendo lá no sistema para você marcar o que você quer, eu ainda faço uma petição explicando, relacionando os documentos que eu juntei, porque o INSS adora. O documento tá lá e eles te chamarem para você juntar de novo o mesmo documento que já tá lá. É. Então, eu relaciono ali na petição os documentos que eu tô anexando, explico tudo direitinho, direito do cliente. Eu tenho um sistema que faz o cálculo do valor do benefício, então eu anexo o meu cálculo, já digo ali quanto que eu acho que aquele benefício tem que dar. Tudo bonitinho para poder diminuir a margem de erro. Mesmo assim, às vezes ainda é indeferido. Sabe-se Deus por que o robô não estava bem naquele dia? Exatamente. Ah. E querendo ou não, a gente tenta facilitar o trabalho deles, né? A gente Sim. tenta facilitar. Sim. O cliente pedindo sozinho, às vezes ele não sabe nada. A gente teve um escritório que a gente estava, né? Que o cliente juntou literalmente RG dele e CPF. E aí falou assim, negaram no dia seguinte que eu entrei. Por que será? Mas eu já tive mais de uma vez lá no escritório aposentadoria concedida no dia seguinte. Se você Então. faz um bom trabalho, faz tudo direitinho, também o que dá pro ruim também dá pro Dá pro bom. bom, é isso aí. O bom trabalho, ele tem esse lado bom, né? Sim. Inclusive, assim, uma dúvida que as pessoas têm sobre a aposentadoria do autônomo. Muito se fala de quem trabalha, né? Que todo mundo sabe. Eu trabalho, um dia eu vou me aposentar. Trabalhei ali 20 anos, 30 anos, vou me aposentar. E o autônomo? Como que funciona essa aposentadoria para uma pessoa autônoma hoje? Para falar do autônomo, eu tenho que começar trazendo uma notícia mais ou menos. A pessoa que exerce atividade remunerada, que é o autônomo, exercer um trabalho, qualquer trabalho que seja, com vínculo, sem vínculo, da forma como for. Você exerce atividade remunerada, você é segurado obrigatório da Previdência Social, o que quer dizer que, se você não está recolhendo o seu INSS da maneira adequada, você está sonegando um imposto. Você pode ter problemas, a Receita Federal pode te pegar, dependendo da sua movimentação financeira. Então, exerce atividade remunerada, não é uma opção sua recolher para a Previdência Social para se aposentar no futuro. É uma obrigação. Então, se você é um profissional autônomo que atua por conta própria, você precisa fazer o seu recolhimento para a Previdência como CI, né, no Código 1007, 20% do que você fatura, tá? Se você é um contribuinte individual, se você é um autônomo, mas a sua renda é muito baixinha, a Previdência Social traz possibilidades mais baratas para você poder contribuir, sem acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum. Tudo bem, mas pelo menos tem acesso aos outros benefícios da Previdência, tá? E você consegue ali se enquadrar e recolher suas contribuições, andar em dia com o fisco e estar debaixo desse guarda-chuva que é a Previdência Social, né? Uhum. E a aposentadoria do MEI? Também é uma dúvida que as pessoas têm de, querendo ou não, agora já tá virando empresa, né? O MEI, ele se aposenta. Ele não se aposenta por tempo de contribuição. Porque ali dentro daqueles 70 e poucos reais que você paga de MEI, 5% é a contribuição que vai para o INSS. O autônomo, quando ele recolhe no 1007, lá, CI, contribuinte individual, ele paga 20, né? Então, é um plano simplificado. O nome é realmente esse, plano simplificado da Previdência Social. Você recolhe aquele valor mais baixinho, não tem direito de acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se o MEI quiser se aposentar por tempo de contribuição, ele pode complementar as contribuições dele de 5% para 20%, ou seja, ele recolhe 15% do salário mínimo numa GPS. Uhum. Né? E ele paga e ele consegue acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. O mesmo acontece com o contribuinte individual de baixa renda, que paga 11%. Ele também pode complementar para 20% para poder acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o MEI se aposenta. Agora, o MEI, eu gosto sempre de falar
que é o seguinte, as pessoas às vezes pensam que o MEI pode ser usado para complementar uma contribuição para atingir uma aposentadoria maior. Então, eu sou empregado de carteira assinada, daí eu ganho 2 salários mínimos, e aí eu começo a, sei lá, vender cosméticos. E aí eu vou, e ao invés de recolher os 20% da minha renda com cosméticos, eu vou e abro um MEI, porque é mais barato. A minha contribuição do mês serve para a Receita Federal, beleza, ok, para ficar em dia lá com os meus impostos das minhas vendas. Mas ela não é somada ao meu salário. Então, a Previdência Social, quando for calcular minha aposentadoria, não vai fazer média dos 2 salários que estão na minha carteira, mais um salário do MEI. 3 salários mínimos para chegar na média lá no final. Não vai. Simplesmente eles descartam o MEI. E o que entra para a média é só a tua contribuição lá como empregado. O MEI não serve para isso, para agregar uma renda para melhorar a tua aposentadoria. Para você fazer isso, você tem que realmente recolher no 1007, que é 20%. Não comunica, né? Pessoa física com a jurídica. Não comunica. E as pessoas acreditam que sim. Não é, Porque muito. a gente conhece de gente que faz isso, né? Inclusive, é o tipo de dúvida maravilhosa. O Júnior vai adorar fazer um corte com isso, porque é uma dúvida muito... porque é uma dúvida muito que as pessoas realmente têm muito isso chega pra gente, acho que pra todos os advogados, até que não sejam da área previdenciária, surge essa dúvida, né? Um amigo que tem uma empresa, alguma coisa, né? Tá trabalhando, quer fazer uma empresa ali e acaba surgindo esse tipo de dúvida. O que você acha, assim, que a reforma tributária, não que a tributária tá chegando, mas a previdenciária trouxe que melhorou pro empregado, pro empregador também? E o que você acha que piorou? Se na sua visão como advogada, que atuante já há 15 anos, né? O que eu você tenho acha? dificuldade de falar alguma coisa pra você que tenha melhorado. Quando eu comecei com melhorada, eu falei que normalmente o pessoal pergunta o que piorou, vou perguntar o que melhorou, né? Pra ver se... Acho que não teve, eu não vejo assim, Melhora nenhuma. melhora pro trabalhador, não. Deve ter tido melhora pro governo, pro INSS. Trabalhador, nada. Não vejo melhora para o trabalhador. Eu estava falando da aposentadoria por tempo de contribuição naquela hora, e falei, né, dos 35 anos, surgiram as regras de transição. Regras de transição de 50%, regras de transição de 100%. De pedágios. Os pedágios, a transição por pontos. Todas vêm piorando. Exemplo, na regra de transição de 50%. Se faltavam 2 anos para você se aposentar em novembro de 2019, então passam a faltar 3. Na regra de transição de 100%. Se faltavam 2 anos para você se aposentar, então passam a faltar 4. Fora que a reforma, no dia que ele entrou em vigor, lá 13 de novembro de 2019, ela mudou a forma de cálculo de todas as aposentadorias. Não existe regra de transição para a forma de cálculo. E ela piorou consideravelmente o cálculo de todas as aposentadorias. Mesmo comparada ao fator previdenciário, ela ainda consegue ser pior. Nossa. É o que a gente estava falando outro dia, né? O trabalhador, infelizmente, no Brasil é complicado. Na área trabalhista é muito difícil, porque a reforma trabalhista também veio dificultar muita coisa, melhorou algumas coisas, né? Acho que tem algumas coisas que foram boas, mas a previdenciária só realmente teve coisas ruins. E a gente parece, né, que já tem algumas coisas tramitando para aumentar, acho que é a questão até da idade, né? Para aumentar mais ainda a idade. Aumentar mais ainda a idade e a questão dos benefícios. Então, assim, existe essa... É político, né? Essa ideia... Projetos de lei, né? Eles dizem que porque a expectativa de vida está aumentando. Exatamente. Mas a gente também tem que analisar em que grupos que essa expectativa de vida está. Eu ia falar isso. Se você for em alguns bairros, você vê que, na verdade, parece que está diminuindo. Está diminuindo. Então, é uma coisa que o Brasil está passando por uma linha bem complicada, né? Bem tênue. Doutora Joana, agora eu vou falar um pouquinho também... Gente, a doutora Joana já fez de tudo. Ela já foi até vice-presidente da OAB Itaguaí, né? Fui. E agora tá como secretária-geral. Secretária-geral, Então, como que foi esse convite que recebeu? Na época já era o doutor Joseph? Era meu amigo. Então, como que foi esse convite? Como que foi essa experiência? Uma coisa mais leve agora um pouco, né? Que a gente fala de reforma da Previdência, a gente fala de previdenciária, a gente fica até com um pouquinho de raiva. Falta de ar. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir me aposentar? Exatamente. As pessoas ficam assim, meu Deus, já falaram dessa parte. Todo mundo para e fica assim, ninguém nem come nem toma café nesse momento. Fica todo mundo assistindo nervoso. A OAB, né, que querendo ou não, é uma coisa muito importante para a sociedade. Muitas pessoas nem sabem o que acontece ali dentro, né, daquela instituição. Mas conta pra gente como que foi receber esse convite do Dr. Joseph, que inclusive maravilhoso, já esteve aqui conosco, né? Ele e o Dr. Ramon, da OAB de Seropédica. Vou contar bem como foi, porque foi tão interessante. Ele me ligou,
gosto muito de política, mas não de... Eu gosto de analisar, de comentar, de ver as notícias, de ter minha opinião, de ter minha posição, mas não de me envolver pessoalmente, assim, nunca pensei nessa possibilidade, assim. E nunca pensei em me candidatar a nenhum cargo dentro da OAB, nem mesmo uma comissão. Nunca tinha pensado nisso. Eu usava da OAB os escritórios compartilhados, as palestras, o convívio com os colegas, as confraternizações. Nunca tinha me visto ali num cargo de liderança. Um dia ele me ligou e falou assim, eu não sei se eu já te falei, mas eu tenho um sonho de ser presidente da OAB. Aí eu, ai, que lindo! E eu queria te convidar para compor minha chapa. Eu, claro! Aí eu pensei, eu vou ser uma conselheira ali, né? Uma coisa tranquila. Daí, faltando 2 dias para fazer o registro da chapa, ele foi lá no meu escritório e pediu para eu assinar a documentação como vice-presidente. Você tá brincando. É uma pegadinha, estão me filmando. Aí eu, tá, desliga as câmeras, bem assim, pode parar. E não era de verdade, né? Aí eu parei e falei, caramba, não, você vai aceitar? Eu já falei, não, vou aceitar, né? Já vim até aqui, agora só que daqui para lá o meu posicionamento precisa mudar. Eu preciso olhar a OAB daqui de Itaguaí. Eu já tinha, é claro, a minha opinião, e já tinha coisas que eu gostaria de acrescentar, de mudar. Mas agora vai ser diferente. Agora a gente tem que ter um planejamento, um projeto, né? Aí eu aceitei, e aí nós começamos a campanha, foi uma campanha muito emocionante. Gente, você sabe como que é uma campanha de OAB? É emocionante, é legal. Foi um período difícil, a gente apanhou muito, eu e o Joseph. Mas a gente aprendeu também, que faz parte, né? Você está exposto, isso faz Democracia, parte. né? Não tem muito o que fazer. Mas ganhei. Ele ganhou a eleição com bastante voto, ele arrasou. Isso é maravilhoso, Sim, né? Essa parte acaba sendo ótima no final. Sim. Assim, analisando que antes você era vice-presidente e agora está como secretária-geral, qual é a principal diferença, assim, dos cargos? Antes eu estava ali como ajudadora do Joseph. Se ele precisasse que eu substituísse em alguma situação. Ele me dava bastante espaço para apresentar projetos, para promover eventos. Eu cheguei a fazer algumas coisas, mas era mais para ajudá-lo e substituí-lo no que fosse necessário, né? Agregar ali. Ser a vice dele, né? O braço direito dele. Agora, ali como secretária, eu fico mais distante dele e tenho algumas funções administrativas dentro da ordem, né? A gente tem que estar ali assinando as certidões, acompanhando a documentação que vem lá de baixo, tem que passar ali com frequência para estar assinando. Sou mais requisitada, tenho mais funções do que eu tinha antes. Não faz quase nada já trabalhando, imagina, ainda tem a questão da OAB. Igual eu perguntei pra ele, então qual é o momento que você dorme? Você consegue dormir? Eu não sei que horas o Joseph dorme, porque ele é um presidente muito ativo, gente. Ele é muito ativo, eu vejo ele e o Ramon. Gente, então, inclusive, foi maravilhoso o nosso episódio. Quem não assistiu, gente, assista. Foi um episódio muito maravilhoso. Porque, assim, são jovens advogados, né? Vamos dizer assim, são... Acho que... Joseph, a gente é jovem, mas é velho, né? Então, mas não parece, não tem. Mas assim, jovem na advocacia, né? Que normalmente os presidentes têm uma idade mais avançada. E assim, são 2 meninos, né? Vamos dizer, você olha pra eles, não são novinhos, mas é mais jovem do que os outros presidentes, né? São mais jovens. E é muito legal esse contato que eles têm com a jovem advocacia, esse contato, inclusive, bom com as pessoas que chegam, que pra gente é muito importante, falando como uma pessoa recém-chegada, né? Quando a gente foi muito bem recebido também no nosso OAB. A receptividade foi excelente, né? Isso importa muito pra gente. Muito, muito. E assim, eu tenho certeza que vocês fazem esse trabalho maravilhoso em Itaguaí também. Tem algum projeto que você fez assim como... Fez não, né? Deu uma ideia, né? Tentou implementar com o Joseph, que você se orgulha mais, uma coisa que você fez, você fala, eu queria muito fazer isso aqui, vamos tentar fazer isso daqui? Através da nossa ex-presidente da CARD, agora não é mais presidente da CARD, Marisa Gaudi, né? Nós conseguimos levar para a nossa OAB a sala de amamentação e o fraldário. Me orgulho muito, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sei o que é amamentar no corredor do fórum, eu sei o que é esse corre de mãe, de conciliar a maternidade com a advocacia, sei que não é fácil, então me orgulho bastante disso e também me orgulho das palestras que nós conseguimos levar, né? E, assim, me orgulho muito de ter feito parte desse projeto junto com o Joseph, que tinha gente lá em Itaguaí que nem sabia que a OAB existia, nem... Itaguaí tem OAB, né? Era bem mortinho mesmo, e hoje em dia, se for Itaguaí, se falar em OAB na hora, o pessoal já sabe. A Joseph, a Joana, tem gente que pensa que eu sou sócia dele, né? e eu acho que isso me traz muito orgulho, muita felicidade de ter feito as pessoas olharem para a OAB, de ter trazido para a população assim, essa visão dessa função social que a OAB tem e da importância que ela tem para a advocacia e para a sociedade como um todo.
E para você como advogada, como que foi lidar com esse desafio, principalmente em época de eleição? Como que foi? Uma loucura. Quase fiquei louca, mas passo bem. A gente estava nos bastidores, né? A gente só apoiava e a gente viu que era uma loucura. Imagina se ser vice-presidente, ser secretária-geral, né? Toda vez que a gente fala de eleição de OAB, a gente tem assim, passa um filme na cabeça. Eu mal tinha Instagram e tinha pouquinhos seguidores, postava meus vídeos já de trabalho, já estava na rádio com o J Neto. Não estava ainda na Bandeirantes, foi depois que veio o convite. E do nada, assim, a gente foi parar na capa do jornal. Do nada, queriam que eu desse uma nota. Eu, Josephine, como que eu faço agora? Que palhaçada é essa? Que nota? O que eu vou falar? E assim, do nada, tem que dar um discurso aqui, tem que falar ali. Assim, são coisas que são no susto. Tem que fazer, vamos fazer. A gente sabe que tem capacidade para isso, a gente se preparou para isso, a gente estudou para isso, a gente já tinha uma bagagem, a gente era advogada há muitos anos, então a gente foi ali na raça, né? Mas foram 3 meses terríveis mesmo. Mas deu muito certo, nós falamos aqui isso com eles no dia, né? Falei, gente, o importante é que deu tudo certo. Porque assim, são 2 OABs, a de Itaguaí e Seropédica, que a gente vê crescer muito com o passar dos anos, Doutor Ramon, um grande querido. Aliás, um abraço pro doutor Ramon. Um abraço pro doutor Joseph e doutor Ramon, que são assim, maravilhosos. São pessoas incríveis, como profissionais e pessoalmente também. Você pode falar que é amiga do Joseph também. São pessoas maravilhosas e que prestam um serviço maravilhoso, não só para a jovem advocacia, para a advocacia em geral e para a sociedade, né? Porque a OAB é realmente da sociedade também. Inclusive, assim, qual é a importância que você vê da OAB para o jovem advogado que às vezes nem sabe da OAB? Porque nós viemos de uma faculdade que não se falava de OAB. Só falava da prova da OAB. Da OAB em si, ninguém falava. Gente, tem uma OAB em Santa Cruz. Fizemos faculdade de Santa Cruz. Ninguém comentava sobre, né? Ninguém. A gente não tinha notícia de como funciona a OAB. Como que faz pra entrar lá? Dentro, como que você participa? Tem comissão? A gente sabe que tem comissão. Você estuda pra isso. Mas visita guiada, nunca tivemos. Nunca tivemos. Hoje em dia tem muito, hoje em dia né? tem muito visita guiada, na OAB do Rio. Qual a importância que você vê pro jovem advogado? Inclusive, uma coisa que você falaria para uma pessoa que está fazendo direito hoje, de qualquer bairro, enfim, independente da especialização que vá, que você considera assim, que seja importante para eles irem para a OAB? Já começando com esse enfoque aí. A OAB ela tem os escritórios compartilhados, que são excelentes. Toda a OAB que você vai, ela tem lá um computador, um café, uma salinha para você atender o seu cliente. Olha que bacana. Então, você que está saindo da faculdade, você que está hoje com essa preocupação, termino esse ano, não tenho condições de abrir um escritório. A OAB te oferece escritório compartilhado. Você pode marcar um horário e atender o seu cliente ali. Eu acho que isso é excelente. Para além disso, as palestras gratuitas, e às vezes com investimento desse tamanho, mas a grande maioria das palestras gratuitas são enriquecedoras. Trazem bagagem, trazem experiência. O network que você faz indo às palestras, que você conhece pessoas te indicam pessoas que te indicam clientes, né? E a recepção lá em Itaguaí, eu posso falar especificamente lá da doutora Carol, uma grande querida também, um beijo. Doutora Carol, doutora Caroline, eu chamo de Carol devido à intimidade, né? Mas a doutora Caroline Farias, ela é a presidente do OAB Jovem lá de Itaguaí, eles recebem os advogados ali de braços abertos, eles fazem encontros periódicos, e então eu acho que esses advogados que estão chegando, eles recebem não só esse suporte físico, mas também o carinho e o apoio de saber que se ele tiver uma dúvida, se ele precisar de um apoio, ele vai ter um colega que possa ajudar. Perfeito. E tem alguma coisa, assim, hoje como secretária, né? Tem alguma coisa que você ainda quer implementar lá no OAB Itaguaí? Uma coisa assim que você não conseguiu fazer na outra gestão por causa de tempo mesmo, né? Ou ainda não tinha condições e hoje em dia você quer fazer nesses 3 anos? Sonho que a gente vai conseguir colocar o fraudário e a sala de amamentação dentro do fórum. Eu tenho esse sonho, né? É uma coisa essencial. Sim, eu acho muito importante, que hoje está na casa do advogado, o fraudário e a sala de amamentação. A gente tem uma sala da OAB dentro do fórum, mas ela é pequenininha. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir ampliar aquilo dali e colocar uma salinha de amamentação e de fraudário lá dentro do fórum para as advogadas que ficam ali entre uma audiência e outra tentando dar atenção para aquele bebê pequenininho.
A gente não tem licença maternidade direito, É né? isso, exatamente. E com certeza é uma coisa muito importante, inclusive quando o Joseph veio aqui com o Ramon, né? Ele falou sobre isso, sobre a questão do... Eu perguntei pra ele uma coisa que ele se orgulhava muito, assim, da gestão dele, né? Do triênio dele ali. E ele também falou sobre isso. Pra você ver que é uma coisa que realmente vocês dois Em comum, A gente lutaram muito. compartilhou, e a biblioteca que ele conseguiu levar também com a ajuda da doutora Ana Basílio, que agora é a presidente da OAB lá no Rio, né? E ficou excelente a nossa biblioteca, ficou bonita. Enfim, eu tenho muito orgulho do Joseph, muito orgulho de ser amiga dele e do trabalho que a gente fez ali. Ah, não. Foi muito bacana. E a advocacia como um todo, tenho certeza que agradece vocês. Né? Não sou de Itaguaí, mas também agradeço, porque eu sei que se um dia eu estiver em Itaguaí e precisar de alguma coisa, eu posso ir na OAB, sei que serei muito bem recebida, como todos os advogados, né? Sim, Graças a Deus a gente tem... Foi um ganho pra todo mundo, né? Pra Até todo mesmo mundo. pra sociedade. Todo mundo ganha com isso, né? Sim. Doutora Joana, estamos caminhando para o final, infelizmente, passa muito rápido. A gente não consegue nem chegar ao final da nossa pauta. Foi muito gostoso. Muito Muito obrigada. gostoso. Muito É. obrigada mesmo. Vocês são demais. Passa- Adorei. nossa, Nós que mano. amamos. E assim, agora a gente vai para o nosso quadro, que é um pingado de palavras. Que, na verdade, é um bate-papo, né? Pingado de palavras. Obrigado. É um bate-papo, assim, rápido. Só um bate-bola, né? Que a gente chama. De eu falo uma frase e você completa com o que você acha daquilo ali, né? Com a palavra que vem na sua mente. A primeira é um livro que todos deveriam ler. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Teve outro convidado que falou desse. A gente tem que ler. Eu falei, gente, eu tô ficando cheia de livro, né? Porque todo mundo que indica assim, a gente tem que ler esse aqui. Gente, porque todo mundo fala com tanto entusiasmo que a gente precisa ler. Um filme ou série que te marcou. A Rainha de Catuê. É um filme ou uma série? um filme. É um filme. Uma pessoa que te inspira. A minha avó paterna e a minha mãe são as duas pessoas que me inspiram, são meu farol. Mulheres fortes. Sim, mulheres fortes. Um hábito que te mantém em equilíbrio. Ah, conviver com as minhas amigas. Estar com as minhas amigas. Eu não abro mão de estar com as Não é minhas terapia, amigas. mas é terapêutico. Sim, eu preciso delas, elas sabem disso. Uma causa pela qual você sempre vai lutar. A advocacia, os direitos da mulher advogada, os direitos de igualdade. Esses são a causa que me move. Se não fosse advogada, você seria? Professora de história. Eu sabia que você falava Ela deu spoiler no Inclusive, início já, né? maravilhosa, maravilhosa. A gente adorou. Até porque Essa você tem tudo a resposta. ver com comunicador, seria uma ótima professora de história também, tenho certeza. Mas a advocacia perderia muito. É. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define? Ah, eu sou muito esforçada, obstinada ali, né? Não desisto, não. Obstinada, palavra forte, ótima, maravilhosa. Doutora Joana, que prazer recebê-la de verdade. Prazer Estou foi muito meu. feliz. Eu espero que aceite um convite para um próximo cafezinho jurídico. Sim, que é só chamar. Não, é assim, vai ser maravilhoso. Foi Quando muito começar a legal. falar um pouquinho, ó, previdenciário, trabalhista são ramos, né, dos direitos que tem muita dúvida, né? E eu tenho certeza que as pessoas de casa vão amar esse episódio, vão amar ter mais um episódio com a doutora. Muito Tomara, obrigada. eu que agradeço. As pessoas que estão indo em direção à aposentadoria que agradecem, né? A gente também fica muito feliz, né? Sim. Porque assim, a gente leva informação para as pessoas, mas a gente fica muito informado que a advocacia você está sempre aprendendo, né? Cada convidado que vem aqui, a gente aprende mais alguma coisa. Com certeza. Às vezes aquele pulo do gato que você, caramba, olha, escutei isso, é muito legal. Pra gente é muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Fora o bate-papo, né? Porque a gente ama isso. Então, Sim. assim, a gente, graças a Deus, tem recebido pessoas maravilhosas e a doutora é uma delas. Ah, e realmente o obrigada. bate-papo fluiu, A né? gente gosta muito, né, desse network. Por isso que frequentamos tanto a OAB, né? Teve uma época que a gente vivia muito na OAB. Eu sempre. ficava brincando, porque o pessoal me chamou de rainha das posses. Tipo, eu tava em todas as comissões. Porque eu queria aprender um pouquinho de cada, né? E ter um pouco daquela vivência, que o jovem advogado fica desesperado. O que eu vou fazer? E eu não queria tirar pra todos os lados, assim, de qualquer jeito. Nunca foi a minha intenção. Até mesmo porque você tem uma vida ali, né? Uma pessoa que tem esperança. Eu queria saber o que eu tava fazendo. Então, poxa, deixa eu descobrir o que eu quero fazer exatamente pra depois focar numa área ali, né? E, querendo ou não, o cafezinho jurídico ajuda também muito nisso, né? Com Sim. certeza. Se a gente aprender um pouco mais, isso é maravilhoso. Doutora Joana, obrigada de verdade. Eu que agradeço Muito a vocês. Uma oportunidade dessas, nossa, eu adorei. Vocês são demais. É. Amei. Deixam a gente à vontade. gostamos. Conversam antes, né? A gente já cheguei aqui já bem relaxada, bem mais tranquila. Eu tava travada. Vocês sabem receber muito bem. Parabéns. Ai, Muito muito obrigado. obrigada. Que a gente fica muito Nós- feliz com isso. Obrigada, Júnior, viu? Adorei. Muito obrigada. Júnior, obrigada também. O Júnior, quando ele falou,
doutora Joana Salles. Ai, que bom, adoro. Eu adoro mulheres fortes, eu adoro quando... Assim, eu adoro todos os convidados, mas é muito bom a gente ver uma advogada, assim, uma mulher que conquistou o seu espaço na advocacia, na OAB, em palestras, em rádio. Isso pra gente, né, como mulher, é muito maravilhoso. Que vive do direito, respira o direito, né? Muito Sim. bom isso. É bom estar sempre com pessoas assim. E é um orgulho pra gente, pra todo mundo, mas principalmente pras mulheres. E inspiração, né? Inspiração, com certeza. Gente, falando com vocês agora de casa, vocês sabem que o nosso Cafezinho Jurídico vai ao ar todo sábado às 19 horas. Espero encontrá-los aqui no próximo episódio. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. Espero que vocês tenham amado esse episódio. E o próximo vai ser com certeza maravilhoso. Podem deixar algumas dúvidas de vocês. Doutora Joana também tem Instagram. Deixa do Instagram da doutora Joana. Doutora Joana Salles. Só que é Joana com 2 N's e Salles com 2 L's. Mas fora isso, é facinho. Doutora Joana Salles. Mas o nome é chique. Então, assim, 2 N's e 2 L's. Não vamos esquecer. Gente, é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo.